Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. O Flamengo venceu o Volta Redonda no sábado 2-0, a estreia do time principal do Campeonato Carioca, fazendo uma boa partida. Vamos acompanhar aqui um trecho do jogo aberto, também o pessoal da ESPN Brasil falando sobre essa vitória do Flamengo. Créditos aqui na descrição, deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso trabalho. Se inscreva também, ativa o sino, mas agora, bora pro vídeo. Carioca, Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama goleando, todos venceram. Vasco, hein? Abertura da quinta rodada do Cariocão, o Flamengo estreou seu time titular e foi muito bem. Dominou o Volta Redonda do início ao fim. Apesar deste amplo domínio rubro-negro, o placar só foi aberto na reta final da primeira etapa. Michael foi mais esperto do que a defesa do Voltaço e só completou para o gol. Logo no início do segundo tempo, Gonzalo Plata acertou esse belo chute para fechar o marcador. Final, Volta Redonda 0, Flamengo 2. Com a vitória, o Flamengo entrou no G4 do estadual. A torcida aqui em Brasília sempre nos recebe muito bem e fiquei muito feliz pela obediência tática dos jogadores, pela consciência tática deles também. Olha, a gente viu que o Felipe Luiz elogiou o Flamengo, dizendo que foi uma partida perfeita, agora com os titulares, um jogo em Brasília, mais encorpado, esperando provavelmente o Danilo, zagueiro que rescindiu com a Juventus. Então, a gente sabe que o Flamengo tem tudo para brilhar muito nessa temporada. É um time que já vem da conquista da Copa do Brasil, Felipe Luiz tem moral, muito pouca coisa mudou no Flamengo do ano passado para cá. E o time promete realmente ainda mostrar esse empenho, não só no estadual, mas em todas as competições. O Felipe Luiz promete muito, né? Ele termina a temporada com aquele gostinho do tipo assim, tá surgindo aqui, já surgiu, né? Um grande treinador no futebol brasileiro. O resultado não diz o que foi o jogo. O Flamengo realmente mostrou uma orquestra, assim, né? Os caras se entendendo, um entrosamento fantástico. O Felipe Luiz tem a mão no time. O Plata fez um golaço, já tinha feito na decisão na Copa do Brasil contra o Galo. E é um jogador que chegou num alto investimento, a galera estava meio desconfiada. Então, assim, é claro, né? A gente está analisando o Flamengo contra adversários bem menores. Os clássicos vão acontecer daqui a pouquinho, mas é um Flamengo que promete muito mais uma vez, Renato. E eu falei sobre o Danilo, já reforcei que ele rescindiu com a Juventus. Sim. Mas é um jogador que precisa, porque o Fabrício Bruno foi para o Cruzeiro, o Davi Luiz foi para o Fortaleza, então tinha o sonho do Vitão, do Inter ali, mas parece que o Danilo será o nome contratado. Que coisa, hein? E é um jogador que é muito contestado na seleção brasileira, mas assim, eu tenho certeza que o Danilo no futebol brasileiro, até se for respeitada a característica dele, né, que é um cara que joga às vezes de lateral ou de zagueiro, mas é um cara extremamente defensivo e competente, e o sucesso dele na Juventus fala por si. O Flamengo que já tem o Alexandro também, jogadores de rodagem na Europa, de seleção. O Flamengo vai lá e busca aquilo que é melhor, né? O Danilo estava até com uma possibilidade de voltar para o Santos, mas aí o Flamengo acabou levando a parada. Alexandro que jogava com ele na Itália, então já se conhecem bem. E, na verdade, ele não é um zagueiro, né? Ele é um lateral e que virou zagueiro, migrou para essa posição. Versátil. E para o Flamengo será ótimo, não é? Agora, o Giro Sul... Como ele desce com o Ortiz, trazendo ele para ser essa dupla de zaga com o Léo Pereira, e aí, enfim, dá a possibilidade da negociação do Fabrício Bruno, justamente porque não estava sendo muito utilizado. Eu tô curiosa para ver como que ele vai armar esse Flamengo, porque o Danilo é esse jogador que chega num nível muito bom para ser titular. Acrescenta demais. Para ser titular, de fato, acho que vai ter uma disputa, como teve com o Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz. Opção de 3 zagueiros, ele pode desempenhar de forma muito positiva, né, quando o Felipe Luiz quiser usar. Eventualmente, se ele for utilizado na lateral, além dos aspectos que a Mari já lembrou muito bem, de liderança, de fora de campo. Para mim lógico, não está no melhor momento da carreira, mas ainda assim, tecnicamente, entrega para ter um grande desempenho no Brasil, para brigar, e eu acho que se ele mantiver o futebol que ele tem, é para ser titular do Flamengo, e acho que o Flamengo foi certeiro nessa contratação, e qualifica muito a saída de bola também, além de um bom zagueiro. Acho que a gente viu do jogo ontem das estreias dos titulares, do fim de semana, perdão, de um time com muito toque de bola, de muita posse. Acho que o Danilo também pode ajudar muito nesse sentido. A gente mostrou um quadro aqui... Quase 800 passes trocados, né? Um absurdo. A gente mostrou um quadro dos números dele na Juventus no último ano. Ele hoje é 75% zagueiro, né? Naqueles números, 75% zagueiro, 25% lateral. E aí é para brigar por posição. Não parece um jogador que você enxerga no banco de reservas, né?
Não sei como vai ser a cabeça dele a essa altura da vida. Eu acho que isso vai depender do físico, né? Por exemplo, o Davi Luiz, também com toda a história que tem, ficou nos últimos tempos aí no banco de reservas. Sim. Mas... claramente o Felipe Luiz, quando ele assume, ele tira a questão do Léo Ortiz como volante com o Tite e deixa ele na zaga, né? Mas o Flamengo também passou por essa situação de procurar um substituto para o Pulgar, enfim, né? Quando falou-se em mercado da bola do Flamengo, também nessa posição. Pode ter uma adaptação também na qualidade de saída de jogo do Léo Ortiz, você tendo essa necessidade de enquadrar o Danilo na equipe e não perder a qualidade do Léo Ortiz também, numa eventual situação. Eu só fico com um ponto de interrogação, na verdade, professor, na cabeça, assim, qualidade do Danilo. Todo mundo sabe, espetacular. Falando-se de Brasil, chega para jogar. Só que a dupla de zaga do Flamengo está muito boa. Só tem essa dúvida por isso. Assim. Léo Ortiz e Léo Pereira, não é isso? Estão jogando muito, não estão? Tem a possibilidade de você transformar isso num trio. Pode ser. Com ele ali pela direita. Mas aí também. O Wesley também está num momento muito bom. Né? Você pode fazer 3, com o Wesley avançado. Na segunda linha. Mas assim, se fosse, o Danilo vai entrar no time titular, eu acho que a disputa seria mais com o Léo Pereira. Com o Léo Pereira. Eu acho que o Léo Ortiz é o mais titular de todos os zagueiros do Flamengo hoje. Assim, não estou tirando o Léo Pereira do time. Hoje a dupla de zaga é Léo Ortiz e Léo Pereira. Nossa, né? É difícil, né? Mas assim, você está pensando num jogador do nível do Danilo chegando. Ele, como zagueiro, vai ter disputa. Dentre as duas disputas que teria, né? Eu vejo o Léo Ortiz mais titular ainda. Se você tem Léo Ortiz e Danilo, você tem saída de bola para tudo que é lado, né? Você qualificadíssimo. Tem várias possibilidades de sair com a bola. Lembrando, não assinou ainda, mas, como disse aqui, como está escrito aqui, ó, se aproxima do Flamengo. Você vê que é o contrário da política do Santos. O Santos acerta com o jogador fica enroscado com o clube. No Flamengo é o contrário. Já resolveu, a Juventus agradeceu em português, agora fica mais fácil, né? E é o seguinte, tem uma lista de dispensas aí do Flamengo, que foi anunciada. Vamos colocar entre os jogadores está o Carlinhos. Olha aí, ó, Barca do Mengão, 5 jogadores dispensados. O Carlinhos, o experiente Pablo, que estava emprestado ao Botafogo, voltou, jogou algumas partidas agora, né, com esse time alternativo do Flamengo, assim como o Carlinhos, que fez gols, inclusive, e mais o Thiaguinho, Zé Wellington e Caio Garcia. Carilli não se interessou pelo Pablo lá pro Vasco? Se interessou pelo Balbuena, que era uma defesa Você que com quer ele... repetir? É a zaga campeã de 2017? Ele sugeriu o Balbuena ao Vasco. Já faz 8 anos, professor. O Balbuena voltou mal pro Corinthians, não voltou bem. Agora o Pablo... Eu, por exemplo, acho o Pablo melhor zagueiro que o Maurício Lemos, que o Vasco acaba de levar. Mas tem jogado pouco o Pablo, né? Pelo menos no Botafogo. Pelo Botafogo jogou minutos de um jogo, uma amostragem muito pequena. O nome do Carlinhos como número 1... aí é o que tem um mercado um pouco melhor, assim, o Pablo. Eu acho que é um bom jogador. É um bom zagueiro. E o Carlinhos como número 1 é bola cantada, né? Porque toda essa busca por um centroavante, o Carlinhos realmente ficava abaixo dos outros jogadores do Flamengo. Deve ter continuidade na carreira, não faltará clube. Pode ir para o Vitória. O Vitória está interessado por empréstimo. Por empréstimo. Já é uma possibilidade. Ele, eu acho. Também acho. Interessantíssimo. Um atacante diário, o time precisando depois da saída do Alejandro. É um cara que tecnicamente estava num nível diferente em relação aos jogadores do Flamengo. Se ele ficasse, seria uma coisa muito pontual, né? Porque é o Pedro, o Juninho sendo reserva dele. Acho que ele ia atuar em alguns momentos em que vai substituir o Pedro não tá, e você quer ter um cara de área. E assim, acho que seria uma situação muito pontual. Acho que ele teria poucos minutos. Eu acho interessante até para o próprio Carlinhos, de repente, a possibilidade para o Vitória, de um time que vem de um ano interessante, que vai jogar Sul-Americana, num contexto que ele vai certamente ter mais minutagem, pode-se aproveitar essa oportunidade. Eu acho interessante para todo mundo essa possível negociação com Vitória. Além de permanecer na Série A, vai disputar a Sul-Americana, né? Exato, e com um time de peso. Como é o nome dele? O Wellington Rato foi pro Vitória. Pois é. Base mantido. O Alejandro foi para onde? Saiu e foi para onde? Não me lembro. Ele foi vendido para fora. Fora do país, né? Não lembro agora. Professor, Carlinhos ia ser difícil ele ter espaço
mesmo no Flamengo, né? Sim, sim. Com todo respeito ao Carlinhos, ele tem espaço em muitos clubes do Brasil, mas o Flamengo, esse Flamengo estava pesado para ele. Inclusive desde a chegada do Carlinhos, né? O Carlinhos foi um reforço por um bom campeonato que ele fez, um bom campeonato carioca no Nova Iguaçu, né? Foi vice-campeão. Isso. Mas para o nível de contratações que o Flamengo trazia, abaixo. E quis o destino que o Flamengo, por uma série de circunstâncias, pelo que aconteceu com o Gabigol, que aconteceu com o Pedro, se colocou uma carga no Carlinhos que realmente era demais, né? Então a gente vai ver o Carlinhos aí jogando em clubes do Brasil. Vitória é um grande clube, um clube de Série A. Eu acho que é mais adequado esse momento da vida do Carlinhos. E o Flamengo com essa chegada do Danilo, permanência de praticamente todo o elenco do ano passado, obviamente, Gabigol, por exemplo, foi embora, enfim. Ele continua ao lado de quem ali? Quais são os grandes favoritos para essa temporada 2025? Flamengo, Palmeiras, Botafogo se reconstruindo, né? Como se reconstrói, né? Galo, posso colocar o Galo aí? Galo brigando para voltar. Sim, mantém. A gente vê o Fortaleza sempre muito forte chegando, né? É verdade. Vamos ver se o Bahia dá também outro passo. Mas ainda acho... São Paulo. Mas eu ainda acho o Flamengo, pensando em continuidade, elenco, acho o Flamengo, Palmeiras e o Botafogo são ainda estão à frente dos demais. E o trabalho do Felipe Luiz, no pouco tempo que a gente teve para acompanhar, já foi muito bom, né? Assim, de ideias, de aproveitar muito o máximo desses jogadores. Agora o Flamengo com uma diretoria profissional, parece que, de fato, ajustando tudo que teve, com muitos erros, o Flamengo já foi campeão, né, durante as últimas temporadas, acho que ajustando ainda mais a casinha favorece o Flamengo. Eu perguntei do Danilo, estou falando disso porque acho que o Danilo, ele vem sendo, ele sempre foi contestado na seleção brasileira, ou teve momentos de contestação, teve lesões que o atrapalharam, Copa do Mundo mesmo, mas mesmo em final de carreira, e quando a gente pensa em seleção brasileira, em clubes brasileiros, é diferente. Está em final de carreira na Europa. O Danilo, em resumo, o Danilo vindo para qualquer clube do Brasil, para mim hoje, é um cara para mudar patamar, não é? 33 anos. Não é um craque que vai fazer 500 gols, mas assim, ele dá uma segurança lá atrás. Totalmente. Claro. A gente viu como foi com o Marcelo, com o próprio Thiago Silva, com o Fernandinho. A gente tem vários exemplos desse retorno, porque na Europa o tempo já aconteceu, no retorno do Brasil desempenharam. Um baita reforço. Só para completar, para não ficar no ar, o Alejandro ainda está no Bragantino, está definindo o futuro, possível saída, mas ele... Porque era empréstimo, né? Exato, Vitória, ele não retornou. segue no Vitória, mas o Bragantino ainda tem essa possibilidade de negociação. E no Flamengo não tem uma carga que o Danilo tem na seleção, onde ele é obrigado a ser o lateral até por falta de outro. Na seleção brasileira se insistiu muito com o Danilo jogando de lateral e ele foi sacrificado com isso. No Flamengo ele não vai ter esse problema. ESPN.com.br com informação de Neymar. Staff de Neymar vê sinalização. É isso aí, nação. Vitória importante do Flamengo. A estreia do time principal no Campeonato Carioca. O Michael e o Plata marcaram os gols da vitória do Flamengo. Foi uma boa partida. Apenas o primeiro jogo, né, do time principal nessa temporada de 2025. Né, em partidos oficiais, já tinha feito amistosos pré-temporada. Mas a estreia, né, do time principal no Campeonato Carioca. E foi um bom jogo, né? Acredito que esse time vai evoluir muito mais ainda, né? Jogo após jogo, o Flamengo vai evoluir, o time vai ficar mais entrosado, mas foi uma boa vitória, o Flamengo jogando muito bem e o torcedor fica na expectativa para a sequência dos próximos jogos e confiante, né, que essa pode sim ser uma temporada bem melhor ainda do que foi a temporada de 2024. Felipe Luiz, um excelente treinador, e a expectativa, né, para que ele continue fazendo esse bom trabalho e ser coroado, quem sabe, né, com muito mais títulos nessa temporada de 2025. O Flamengo tem um jogo contra o Sampaio Corrêa, depois joga contra o Botafogo já, a final da Supercopa do Brasil. No domingo tem a final da Supercopa do Brasil às 16 horas. Tem mais uma rodada no Campeonato Carioca e depois o Flamengo joga contra o Botafogo. Essa final, né, da Supercopa do Brasil já pode ser coroada no início da temporada, né, com título. Claro, né, se vencer o Botafogo, o Flamengo pode sim, né, já começar o ano muito bem, levantando aí a sua primeira taça, né,
Flamengo e Sampaio Corrêa no dia 30. Depois, no domingo, tem a final da Supercopa. Flamengo e Botafogo. É aguardar aí a sequência dos próximos jogos. Danilo, novo reforço do Mengão, já rescindiu com a Juventus. A Juventus já até se despediu dele ali através das redes sociais, né? Fez agradecimentos ao Danilo. É um baita reforço para o Mengão. Chega, acho que para ser titular, não sei, né? Ele vai jogar ali na zaga, não sei se vai ser titular, mas é uma ótima opção. Quem ganha com isso é o Flamengo, que seu elenco vai ficar mais forte, mais competitivo para a sequência dos próximos jogos, para a sequência da temporada. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.